porque a medicina do futuro passa necessariamente pela redescoberta do poder da mente, né? E a gente precisa descobrir como utilizar a imaginação mesmo, a nosso favor. E utilizar a imaginação é utilizar o poder mental. Aí eu acho que está a grande dificuldade. E eu falo por mim mesmo, eu tenho essa dificuldade também. Eu tenho uma enorme dificuldade em utilizar o poder mental plenamente. Claro, eu também tenho, óbvio, eu estou no mesmo caminho. Eu acho que é esse o grande objetivo da nossa raça, né? Dessa transição de raça. A nova raça vai ter isso mais sedimentado. A gente está nesse momento de transição, então a gente está brigando para alcançar isso. O corpo púdico, que eu entendo como nosso segundo logos, o segundo corpo, o corpo de amor e sabedoria, estão todas as memórias de todas as vivências, de tudo que a gente teve, todos os registros de todas as vidas. Abaixo dele, na visão daqueles 7 corpos, teria o corpo emocional, o corpo mental superior, que muita gente chama de corpo causal. Isso. Por que seria corpo causal? Mas eu acho interessante esse nome, corpo causal. Seria corpo causal porque ali estão todas as causas dessa encarnação, desta vida. Todas as informações base do seu projeto, do seu programa desta vida. Todas as memórias que não estão relacionadas a esta vida, que você não vai precisar acessar em relação a esta vida, continuarão no corpo búdico. No corpo mental superior ou no corpo causal, estão todas as memórias que estão relacionadas a este programa, a este projeto de vida atual. E é por isso que você não precisa ter medo de acessar o que você não quer, o que você... Porque está tudo relacionado a esta vida. Então, tudo que você precisa resolver nesta vida está nesse corpo causal. A tela búdica já fez o filtro. Na verdade, na prática, não faz diferença. Nós já sabemos que o inconsciente é inteligente e ele tem um filtro. Esse filtro, que é chamado na psicanálise de superego, ele sim pode ser, no meu ponto de vista, equiparado à tela búdica. Porque é ele que vai permitir ou não que você acesse algo que o seu espírito determinou que não poderia vir à tona. A função da tela búdica é essa, é colocar você presente no presente linear da terceira dimensão. Então, essa tela búdica é muito perto de nós. E quando a gente tem ataques de obsessores muito fortes, a primeira coisa que eles fazem é desestabilizar a gente, furando a tela búdica, para que você fique perdido em si mesmo. Então, você vive vários universos paralelos, você acredita de fato que você é personagens que você não é, sei lá, entendeu? Então, o que tem a tela búdica aqui pertinho, entre o mental e o corpo etérico, eu tenho plena visão disso. Mas é possível que a cada nível você acesse um tipo de tela de proteção entre esses multiversos, porque senão seria um caos completo. Então, no meu TCC, a introdução foi explicando isso. Por que eu considero que a regressão de memória não é por outra coisa. Poderia ser da natureza espiritual. Porque se a gente for dividir esses corpos todos, tem 7 corpos. Um deles é o corpo mental. O mental, Freud dissecou e fez a anatomia, que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Mas o mental é a fronteira com a nossa natureza espiritual e com os corpos superiores. Então, se a gente utilizar a anatomia freudiana, consciente, pré-consciente e inconsciente, a gente está dissecado o mental e o inconsciente acaba sendo o mais próximo da natureza frontal, da natureza espiritual. Da fronteira entre o espiritual e a personalidade encarnada. Né? Exato. Então, acho que seria basicamente isso. Técnica espiritualista por conta disso. Espiritual por conta disso. Né? E o inconsciente, na verdade, aí nessa visão que eu coloquei ali, ele estaria recebendo, as pulsões seriam formadas a partir
de coisas que estão vindo, impulsos que estão vindo da natureza espiritual e que precisam ser ressignificadas, trabalhadas, elaboradas nesta vida, e a partir das percepções e sensações que a gente recebe do consciente, não elabora adequadamente e reprime ou joga de volta para o inconsciente. Então tem um sopão dos dois lados, está recebendo impulsos dos dois lados. Na visão da psicanálise não tem essa visão, não recebe nada do espiritual. Né? Está tudo recebendo do consciente que reprimiu e ficou ali formando. Né? Exato. Mas, na minha visão, pode ser considerada uma técnica espiritualista por conta disso, porque o inconsciente poderia estar recebendo também impulsos do espírito. Do espírito, dos registros acásticos, melhor dizendo. Isso, em regressão psíquica, se a gente fizer esse caminho de consciente, pré-consciente e inconsciente, a gente pode acessar conteúdos emocionais que precisam ser reelaborados sem necessariamente ter aquela vivência toda nítida de uma vida ou de um fato passado. Eu, particularmente, tive algumas experiências assim, que meus pacientes... não deve ser à toa, né, que eu atraio pacientes com dificuldade de se soltar para a imaginação, né, cara? Eu com essa dificuldade, né, acabo atraindo isso também. Então, os pacientes questionam muito, ficam travados, não se soltam para as técnicas. Mas, fazendo um relaxamento, levando para a pirâmide e fazendo a contagem regressiva, você fala assim, o que vem na cabeça? Começa a fazer uma cena, ainda que não seja verdadeira, começa a fazer uma cena que ali no meio daquela cena vem à tona o conteúdo emocional que precisa ser trabalhado. E você consegue ressignificar e reelaborar aquele conteúdo emocional. E é isso que importa nesse caso, assim, porque depois de identificar o conteúdo emocional que está sendo trazido à tona, os pacientes conseguem... por exemplo, eu uso muito termo assim com eles. Olha, esse conteúdo emocional veio de algum lugar, mas não de algum lugar externo a você, veio de dentro de você. Então, a gente precisa ressignificar isso de alguma forma. E a gente conversa, elabora, tenta alguma coisa assim. Então, na minha visão, esses conteúdos emocionais, se você for levar em consideração a visão espiritualista, que aí você vai levar em consideração as vidas passadas, né? É a teoria reencarnacionista. Os conteúdos emocionais são pontos traumáticos de vidas diversas, que estão sendo reforçados a cada revivência, a cada reexperiência. Então, quando você faz uma regressão, ainda que você entenda só como psíquica, que trate só aquele conteúdo emocional que esteja relacionado a esta vida atual, você está necessariamente tratando todas as outras vivências e traumas que ficaram para trás e que levaram a este mesmo conteúdo emocional, afetivo e emocional, que não foi elaborado, que não foi ressignificado. Então, a gente deixa para trás, em vidas passadas, diversos conteúdos afetivo-emocionais mal elaborados, mas que vão culminar na vida atual. Então, você tratando o conteúdo emocional desta vida, você está necessariamente tratando aquilo que ficou para trás, mal resolvido. Exato, Então, partindo da premissa da multiplicidade de vidas, os conteúdos emocionais mal elaborados estão aí, se sobrepondo um ao outro, vida após vida. Não interessa se você vai acessar essa vida atual, se você vai acessar 2 vidas passadas, ou 500 anos atrás, ou milênios atrás. O que importa são os conteúdos que precisam ser elaborados para tratar essas vidas, independente de qual seja. Isso. Muito bem. E quando você acessa o seu passado e entra em contato com coisas que você já não se lembrava mais, mas que faz todo sentido e te mostra por que você sente determinadas coisas, você está começando a mudar um paradigma dentro de você. Você está entendendo que é você mesmo que faz um caminho baseado em coisas que você contém e nem sabia. Para mim, o paradigma principal que muda com a regressão psíquica é que você sai de uma condição de vitimização para uma condição de autorresponsabilização, porque você traz para si o conteúdo emocional, entendeu? O conteúdo emocional estava ali, a princípio, distante de você, ou você não reconhecia, ou você não queria entrar em contato com. Quando você faz uma regressão de memória
e você identifica o conteúdo emocional que só pode estar dentro de você, não pode estar dentro de outra pessoa, você passa a entrar em contato com essas emoções e você sai da vitimização e você, então sou eu que tenho que resolver isso. Então, para mim, foi essa mudança de paradigma. Exato. De eu trazer a minha observação, a minha capacidade de observação, meu entendimento, minha compreensão para mim mesmo. Tá. E ao invés de eu fugir, querer achar que alguém tinha que resolver as coisas para mim. As coisas o meu mal-estar estava dentro de mim. Sim. Não eram outros que estavam causando, não eram causados por coisas externas. Eram coisas que estavam mal resolvidas dentro de mim, eu que precisava resolver. Uma coisa que me veio aqui na minha cabeça, eu sempre falei que o que estava me incomodando na medicina é que as pessoas não assumiam para elas a responsabilidade sobre a própria saúde. E olha o que a terapia faz, né? Fez comigo, né? Na verdade, o que eu estava enxergando nos outros era o que estava em mim e eu não enxergava em mim mesmo, né? Engraçado e não tinha consciência. Não tinha consciência. E eu precisei vivenciar o que eu estava reclamando dos outros, eu precisei vivenciar em mim. Maravilhoso isso. Bacana, tá bom. É que a regressão de memória é feita na terapia Lumine com um estado hipnagógico. É um estado de relaxamento que pode ser considerado um alfa profundo. Você reduz a frequência das ondas cerebrais para alfa, né? Você sai do beta, vai para alfa e às vezes até borderline, alfa-teta. Sim. E nesses casos, quando você faz essa redução da frequência das ondas cerebrais, você está aquietando o seu mental concreto, o seu mental inferior, e favorecendo essa comunicação que a gente justificou para a técnica espiritualista, para se comunicar com a sua natureza espiritual. E, obviamente, que outros espíritos também podem se comunicar, não só o seu próprio espírito, né? E pode ter presenças, pode ter um mentor, pode ter presenças de obsessores. Então, você reduziu essa frequência, né? Perfeito, você reduziu a frequência. Eu não sei se você já ouviu essa explicação, Carmen, essa redução da frequência. Por que reduzir para alfa para a gente poder conseguir essas experiências espirituais? E para você entrar em uma ressonância Schumann, você já ouviu falar? Já ouvi falar. É a ressonância harmônica do planeta, da ionosfera, ou se você quiser, em termos espiritualistas, da psicosfera. E a frequência dessa psicosfera, a ressonância Schumann, é 7,8 a 8 Hz. E bate muito próximo da alfa. Então, quando você está entrando em alfa, você está entrando em ressonância com o planeta, com a Terra, entendeu? E aí eu acho que é isso que facilita a sua cosmos, natureza espiritual, e seja o que for. Você está entrando em harmonia com a ressonância habitual da nossa psicosfera.